Então eu trago aqui para vocês um quadro que tenta resumir a relação que se estabelece entre os 4 discursos. Os 4 discursos são o discurso poético, o discurso retórico, o discurso dialético e o discurso analítico. A cada grau de discurso desse, e em um processo de ascensão, a exigência de verdade ela vai aumentando. Por exemplo, vejam aí, ó, sobre o que versa, a tabela dos 4 discursos é a primeira coluna, primeira linha, né? Sobre o que versa. Então, a primeira coluna tem uma poética. A poética versa sobre o quê? Versa sobre o possível. Então, o discurso poético, ele apenas precisa não ser contraditório, para que ele seja aceitável como discurso poético. Na poesia cabe tudo, desde que seja possível. Na poesia só não cabe o contraditório. Então, o discurso poético, eu posso, no discurso poético, falar sobre um mundo paralelo. Eu posso criar um mundo lá do Senhor dos Anéis, como Tolkien fez. Eu posso falar de um mundo em que os tigres nasçam de árvore pelo rabo. Então, eu posso falar disso. Isso é contraditório? Não é. Eu posso pensar. O que é contraditório? Contraditório, pessoal, é aquilo que não pode nem ser pensado. Por exemplo, a ideia do círculo quadrado. A ideia do círculo quadrado não pode nem ser pensada. Você não pode pensar no círculo quadrado. Por quê? Porque esses dois termos são contraditórios. Não dá para pensar no círculo quadrado. São termos contraditórios. Um número que ao mesmo tempo seja par e ímpar. Não dá para pensar. Um triângulo que não tenha 3 lados. Não dá para pensar. Então, no discurso poético cabe tudo, com exceção do contraditório. É o primeiro grau e a primeira exigência que se faz do discurso humano é que esse discurso ele diga respeito a coisas pelo menos possíveis. Possíveis para a nossa imaginação, né? O que é meramente possível é o que pode ser imaginado, pelo menos imaginado. Então, existe algo de verdade no possível? É claro que existe. A estrutura da realidade, pessoal, é a estrutura da possibilidade. Algo real, ele primeiro tem que ser possível, ou seja, ele primeiro tem que ser não contraditório. Então, os limites da estrutura do real são dados pelo que é possível. Então, o possível, ele aponta para os limites da estrutura da realidade. Então, veja, você diz assim, professor, Minotauro não existe. De fato, Minotauro, ninguém fez a experiência de um Minotauro, a experiência real, concreta de um Minotauro. Mas o Minotauro, como objeto de imaginação, ele existe. Não como objeto real, mas como objeto de imaginação. Existe um limite na estrutura da realidade, e dentro desse limite da estrutura da realidade, cabe um Minotauro. Só que dentro desse limite aí da estrutura da realidade não cabe, por exemplo, um triângulo de 4 lados. Não cabe. Ou um círculo quadrado. Ou um número que ao mesmo tempo seja par e ímpar. Não cabe. Então, sobre o que versa? O discurso poético versa sobre o possível. Mas aí, quando a gente passa para o discurso retórico, o grau de exigência é um pouco maior. Vejam aí. O discurso retórico. O que é a retórica, pessoal? A retórica é o discurso que faz uma exigência um pouco maior do que o discurso poético em relação ao que ela pretende, né, o que o discurso retórico pretende. A exigência é um pouco maior, é a exigência do verossímil. O que é um verossímil? É um possível que ele tende ao real, dizia assim, ele é um possível mais provável do que o possível, do que o simplesmente possível. Já é algo que tende à realidade. É algo que a qualquer momento se espera que possa se dar no real, na experiência real. Então isso é o que a gente chama de verossímil. Verossímil é o que pode acontecer, o que não só pode acontecer na imaginação, mas pode também acontecer realmente. Então, o que pode acontecer realmente é o verossímil. Por exemplo, a humanidade pode acontecer de aparecer um vírus que extermine a humanidade inteira. Pode acontecer isso? Pode. Isso é só possível? Não, isso não é só possível. Isso é verossímil, porque pode acontecer, não só na nossa imaginação, mas na realidade também se espera que isso possa acontecer, né? Se nós não nos cuidarmos, isso pode acontecer. Então, o verossímil é algo que está entre o possível e o muito provável, ou seja, um provável menor, né? Um provável de baixa probabilidade. Isso seria o verossímil. Se vocês continuarem aí a escala, do discurso retórico, nós passamos para o discurso dialético. Então, o discurso dialético é o discurso que trata do provável, ou seja, daquilo que tem um grau muito forte, muito grande de probabilidade de ser real. Provavelmente vocês aqui, algum dia serão pais ou mães. Vocês já não são, né? Provavelmente vocês serão pais ou mães. E quem é pai, provavelmente algum dia será avô. Existe um grau de probabilidade muito grande disso acontecer. Professor, mas pode acontecer que essa probabilidade ela não suceda. Pode também. Na probabilidade cabe também o insucesso, né? Cabe também o fracasso da expectativa que se faz. No provável também cabe o erro. E é por isso que o provável não é isso aí que se exige do discurso analítico, não é o certo. No discurso analítico não cabe mais o erro. O discurso analítico ele só lida com coisas certas, seguras, com informações seguras. Então, a diferença entre esses discursos aí está, essa primeira diferença que nós podemos constatar está na exigência da verdade. No discurso poético só se exige o possível. A retórica é um discurso que se destina a convencer o ouvinte, para que o ouvinte ele adira
a uma ideia que eu tenho, ou ele realize algo, uma ação que eu estou propondo. Então pode ser o convencimento da ideia, ou a realização de uma ação, discurso retórico. É o discurso, por exemplo, comum nas assembleias, quando nas assembleias se fala sobre o futuro, por exemplo, nas assembleias políticas. Então nós falamos nas assembleias políticas sobre o futuro da economia, o futuro da moral, o futuro do Estado, o futuro da religião, o futuro da liberdade. Então nós falamos de coisas, pelo menos, verossímeis, né? Então de coisas que se espera que aconteçam, não é só de coisas meramente possíveis, mas de coisas verossímeis. Então esse discurso aí está no campo do discurso retórico. Então o discurso retórico é o discurso que pretende convencer, por exemplo, convencer uma assembleia de algo, mas também convencer um jurado ou um juiz da justeza ou da injustiça presente em um determinado sujeito, né, um réu. Então você quer convencer um jurado de que um réu é inocente, ou o contrário, você quer convencer um jurado ou um juiz de que um réu é culpado, ou você quer convencer um juiz ou um jurado de que uma determinada ação jurídica ela é justa ou ela é injusta. Então isso faz parte do discurso retórico, voltado para o convencimento. A retórica, ela se aproxima da verdade, ela tem um certo compromisso com a verdade, ela não é desafeita à verdade completamente. Mas a finalidade última da retórica não é propriamente a verdade, mas é o convencimento, mesmo que não seja propriamente verdadeiro aquilo que você tenta convencer, né? Você de fato nem sabe se é verdade ou não, mas você procura convencer o seu interlocutor de que aquilo deve ser aceito, não de que aquilo é verdadeiro somente, né? Mas de que aquilo é verossímil e pode ser aceito, como descrição das coisas, ou da justiça, ou da bondade, de uma ação, de um fato, de um acontecimento. Então isso é o verossímil. A filosofia, como as ciências, elas se encaixam sempre no discurso dialético, ou seja, no discurso provável. Tanto a filosofia e as diversas filosofias, como a metafísica, a ética, a política, todas elas fazem parte do discurso dialético, do discurso que visa ao provável. Do discurso analítico, pessoal, o discurso analítico, ele versa sobre poucos conteúdos mínimos, como conteúdos pertencentes às ciências exatas. O discurso analítico ele é muito restrito, porque o discurso analítico diz respeito a coisas que são certas, ou seja, coisas que não podem ser diferentes do que são. Então, evidentemente, esse tipo de conteúdo é muito restrito. Existem poucas coisas que se enquadram no discurso analítico. Então, quando a gente fala de ciência, nós não estamos falando de ciência que versa sobre discurso analítico, a não ser quando se trata, por exemplo, de matemática. Matemática é aquelas ciências que nós chamamos de ciências exatas, elas lidam com esse tipo de discurso, com discurso analítico. Mas, geralmente, a ciência é uma descrição provável, ou seja, aproximativa do real. Então, ela se enquadra no discurso dialético, não no discurso analítico. Então, quando você fala em ciência, quando se fala em ciência hoje, muita gente não tem consciência disso. Mas a ciência, ela não versa sobre conteúdos certos, elas sempre versam sobre conteúdos prováveis. E dizendo isso, eu quero dizer que esses conteúdos, então, por serem prováveis, mais ou menos prováveis, eles sempre são sujeitos à discussão, eles sempre são sujeitos à refutação. Houve um processo de transformação na história da ciência que nos conduziu a essa consciência que se tem sobre a ciência atual, que é a mesma consciência que Aristóteles tinha sobre as ciências filosóficas. Ou seja, a ciência se enquadra no campo do possível, a maioria das ciências, com raras exceções, como, por exemplo, acontece com as ciências exatas. Mas a maioria das ciências se enquadra no campo do possível. Seus resultados, suas conclusões se encaixam sempre no campo do possível. Vocês sempre devem estar abertas a uma reformulação. Então, ciência, pessoal, é abertura, é probabilidade, nunca é certeza. Por exemplo, já ouvi muitos professores afirmarem que a teoria da evolução ela é algo cientificamente certo, não é de jeito nenhum algo cientificamente certo. E não é algo cientificamente certo porque a teoria da evolução ela é elaborada de acordo com o método científico, que às vezes incorpora informações objetivas, mas também é cheio de informações subjetivas, de interpretações de conceitos, que se forem feitas de maneiras diferentes, elas implicam uma interpretação da teoria diferenciada. Por exemplo, interpretação 2, interpretação B, diferenciada da interpretação A, interpretação primeira, a depender do modo como se entendem os conceitos. Então, isso em ciência, para quem de fato cultiva a ciência, tentando reconhecer a estrutura da pesquisa científica, por exemplo, fazia Karl Popper, isso é muito claro. Por isso é que nós damos esse nome, teoria da evolução. Por que é teoria? Teoria porque é uma hipótese, porque ela é sempre sujeita a correções, ela é falha, ela é provável, mas a probabilidade ela sempre também dá espaço, ela deixa espaço para a sua refutação.
Senão não é provável. Senão não é ciência, é outra coisa. A ciência é sempre uma teoria que dá espaço para refutação, senão não é ciência. A estrutura da ciência atual de hoje, a característica principal das teorias científicas é justamente essa. A teoria científica ela é provável, mas se ela não é aberta à refutação, ela não é mais teoria científica. Ela é outra coisa. Ela é teologia, ela é poética, ela é retórica, é outra coisa. Não é ciência. A ciência é abertura à refutação. Então vejam, nós temos aí esses 4 graus de discurso, e isso é interessante porque quando vocês escutam os discursos, vocês têm que tentar enquadrar cada discurso ouvido em um desses graus aí. Por exemplo, o discurso dos políticos, em que grau a gente enquadraria? Às vezes o discurso do político é um discurso mais provável, está lá no grau da dialética. Mas na maioria das vezes o discurso político é simplesmente retórico. Diz respeito a coisas que podem acontecer no futuro, podem ser reais, mas nada indica que a possibilidade que isso aconteça e que isso seja real seja maior do que a possibilidade que isso não aconteça, que não seja real. Em política, geralmente, nós lidamos com esse tipo de discurso. Por exemplo, a previsão do que vai acontecer na economia daqui a 10 anos. Quem é que, de fato, sabe controlar esse tipo de coisa? Ninguém. Nós não conseguimos nem prever o clima que vai fazer daqui a 2 dias, quanto mais a economia daqui a 10 anos, né? É chute provável, né? Mais provável ou menos provável. Então, a ciência, por exemplo, a ciência econômica, ela está nessa fronteira entre retórica e dialética. Mas ela não é uma ciência analítica, não é uma ciência séria. Então, a gente precisa saber organizar os diversos tipos de discurso, colocando esses diversos tipos de discurso no seu devido lugar. Então, quando eu escuto um comediante fazer a sua apresentação, eu não posso avaliar o discurso do comediante a partir da dialética, por exemplo, a partir do grau de certeza que é exigido no discurso dialético, que é a probabilidade, a maior probabilidade. Tudo isso é provável, de fato. O possível é provável, o verossímil é provável, o certo é provável absolutamente. Tudo é provável, mas tudo também é verossímil. E tudo é possível. A gente elenca com essas terminologias aí, mas essas terminologias elas sempre são também abertas umas às outras. Então o possível é o que está em menor grau, o verossímil é um possível mais forte, o provável é um verossímil mais certo, né, vamos dizer assim, e a certeza é uma probabilidade absoluta, né, uma probabilidade sem espaço para dúvida. Desses discursos aí, parece que só o discurso analítico ele se descola, né? Os outros discursos nós trabalhamos sempre com certeza e dúvida. Mas em relação ao discurso analítico, poucas coisas se encaixam aqui. Por exemplo, não só a matemática, mas certas coisas relacionadas com a lógica e com a metafísica também se encaixam aqui. Por exemplo, a impossibilidade de negar a existência da verdade. É um discurso analítico isso. Porque qualquer pessoa que queira afirmar que a verdade não existe, quer afirmar, ao afirmar essa locução, que a verdade deve existir, pelo menos essa, né? Que a verdade não existe. Então, é um discurso incontornável. No próprio momento em que nós tentamos falar sobre isso que nós queremos descrever, no exercício desse falar, nós provamos o contrário. Ou seja, há uma lacuna entre aquilo que a filosofia clássica chama de signate, o discurso que é simbólico, né, que é feito através de palavras, signate, a expressão simbólica, e o exercite, ou seja, aquilo que é feito, realizado. A verdade é uma realização incontornável para nós homens. A segunda linha aí, né? Veja só, a que se dirige? Então, o discurso poético se dirige à imaginação. Por quê? Porque na imaginação cabe qualquer coisa que não seja contraditória. Tudo que pode ser imaginado é parte do discurso poético. Tanto é assim que a educação à poesia, ou seja, a educação à literatura, aos contos, não só a poesia métrica, né, a poesia mesma, a poesia que é especificamente entendida por esse termo, poesia, mas a literatura como um todo, ela está ligada à faculdade da imaginação. E quanto mais você se exercita na leitura, se exercita na sua capacidade literária, tanto mais você desenvolve a imaginação. Então, por isso que as crianças, elas precisam desenvolver a imaginação, porque essa é a faculdade básica de toda a inteligência humana. Então, as crianças precisam ler literatura imaginativa, aquilo que a gente chama de poética. Por exemplo, ler contos, ler livros que falam sobre outras realidades, outros mundos que não são esse nosso mundo, que falam sobre o possível. A poética está relacionada com o possível. O discurso retórico, com o quê? Com a vontade. Porque se o discurso retórico está relacionado com o convencimento, para eu convencer alguém, eu tenho que mudar a sua vontade. Então, você tem que mudar a vontade, ou seja, você tem que aderir à minha ideia, ao meu modo de entender o mundo, ou a ação que eu estou lhe propondo. E você só vai fazer isso se você mobilizar a sua vontade. Então, a faculdade que está relacionada principalmente com o discurso retórico, a que se destina o discurso retórico é a vontade, é mudar a vontade. Eu tenho que lhe mudar a sua vontade para lhe convencer de algo, para convencer você a aceitar a minha ideia, ou para convencer você a agir da forma como eu quero que você haja. A mudança da vontade. Enquanto que o discurso dialético e analítico, eles mexem com a faculdade superior humana, que é a inteligência. Agora, atenção, pessoal. Existe vontade sem inteligência, sem imaginação? Não. Existe imaginação sem vontade e inteligência? Não. Existe inteligência sem vontade e imaginação? Não.
Essas divisões que nós fazemos aí, as divisões de faculdade, essa análise, analisar é dividir, né? Essas análises aí são abstrações. Porque, na verdade, no nosso agir, no nosso ser, pessoas, né, ser humano, ser homem, ser mulheres, essas faculdades aí, elas nunca se encontram separadas. Isso aqui, quando nós falamos dessas faculdades de modo separado, nós estamos fazendo abstrações. Mas não há vontade humana sem ser uma vontade inteligente. Como não há inteligência humana sem ser volitiva, sem já ter dentro dela uma vontade. Para que a vontade aponta, pessoal? A vontade aponta para o bem. Mas eu não posso reconhecer o bem que a vontade aponta se eu não reconhecer a inteligência desse bem, não reconhecer o conteúdo inteligível que o bem possui. Então, veja, inteligência e vontade é uma coisa só. E a imaginação está na base de tudo isso. Porque se eu não puder imaginar, eu não vou nunca saber discernir o bem e o inteligível. Então, essas faculdades aí, elas são sempre separadas assim de maneira analítica, mas isso é uma abstração que nós fazemos. É como se eu dissesse assim, olha, está aqui meu corpo, e eu tenho aqui meus dedos, minha mão, meu braço, minha perna, minha cabeça, mas, pessoal, minha mão não é a mão sem ela fazer parte do meu corpo, nem meus dedos são meus dedos sem fazer parte da minha mão, nem minha cabeça é minha cabeça sem fazer parte do meu corpo. O corpo é um só, não dá para separar. Nós falamos de partes, de cabeça, de dedos, de mãos, de pés, de pernas, de tronco, mas, na verdade, no ato, quando a mão ela é separada do corpo, ela deixa de ser mão humana, ela passa a ser outra coisa, é um cadáver, é um pedaço de carne, mas não é mais mão. A mão humana só é mão humana unida a um corpo humano. Então assim acontece também com essas faculdades. As faculdades elas têm uma apresentação em si, e nessa apresentação em si elas são indivisíveis, mas nós podemos fazer uma análise abstrativa dessas faculdades. Nós podemos inteligir essas faculdades como separadas, mas na realidade elas não são. De qualquer forma, quando nós começamos a ver em que faculdade existe a concentração do discurso, nós podemos fazer esse tipo de divisão aí. Então, discurso poético na imaginação, discurso retórico na vontade, e o discurso analítico e dialético, inteligência. Qual o método de cada discurso desse, né? Com o que é que objetiva o discurso poético? Qual é o objetivo final do discurso poético? Qual é o método que ele utiliza, o meio que ele utiliza para chegar no objetivo final? Ou seja, na sua meta. Então, qual é o meio e qual é a meta? Então, o método do discurso poético é provocar impressões a partir de expressões, ou seja, a partir de imagens. Então, quando você lê um livro, o que é que o autor do livro tenta fazer com você? O autor do livro, ele tem impressões, e ele escreve essas impressões, transformando essas impressões em expressões. E ele tenta comunicar as impressões que ele teve para você, utilizando como meio essas expressões. Nesse caso aqui, as palavras. Texto escrito. Então, o texto escrito é uma expressão de impressões. Mas o objetivo dele não é só exprimir impressões, mas é provocar também no agente, no receptor, em você que está lendo o livro, impressões semelhantes àquele que o autor do livro teve. Então, veja, o autor do livro tem impressões, ele traduz essas impressões em palavras, ou seja, expressa essas impressões em um livro, e você que lê o livro, você traduz as expressões lidas em impressões internas. Ou seja, você capta um conteúdo inteligível que é passado através do livro. Mas isso não acontece só com o livro, isso acontece com qualquer obra relacionada com o discurso poético, ou seja, com qualquer obra artística, com qualquer obra que lide com a imaginação. O meio utilizado pelo poeta é provocar impressões a partir de expressões, que por sua vez são resultado de impressões do poeta, né? A obra de arte, ela é criada na imaginação do poeta. Ela é transformada em um objeto, meio, e depois esse meio transmite essas impressões. É claro que as impressões do receptor não vão ser nunca idênticas às impressões do emissor. A impressão do leitor não vai ser nunca idêntica à impressão do autor. Por quê? Porque nesse meio aí, a mediação não é só feita pelo livro, pelas palavras, mas ela é feita por toda a experiência do leitor, porque as palavras elas vão significar de acordo com a experiência que o leitor tem. Por exemplo, a palavra pai. O que é que significa a palavra pai? Depende da minha experiência, da experiência que eu fiz disso que eu defino como pai. A impressão do interlocutor, de quem está lendo um livro, não é idêntica à impressão de quem o escreveu, porque a experiência que faz com que as palavras tenham sentido, de quem escreve um livro, de quem lê o livro, é diversa, é diferente. A minha experiência de escritor é diferente da sua experiência de leitor. Então, por isso as palavras também serão entendidas de modo diferente. Então, no discurso retórico, qual é o meio? É a produção de uma crença firme. Ou seja, o meio do discurso retórico é tentar produzir uma crença. E essa crença vai mudar as ideias ou vai convencer você a agir de uma determinada forma. Mas o discurso retórico, ele lida com crenças, com a produção de crenças. Então, produção de crenças. O discurso dialético lida com o quê? Com o confronto de crenças. Então, o objetivo não é mais, como no discurso retórico, apenas produzir crenças. Mas no discurso dialético é você confrontar crenças. Confrontar aquilo que Aristóteles vai denominar de opinião. E quando essa opinião ela se especializa de uma determinada forma, se tornando opinião de aceitação geral, nós chamamos essas opiniões aí de
endoxar. Então, o método é esse, o método é confrontar crenças, confrontação de ideias para tentar descobrir uma ideia melhor. Comparar hipóteses, ou seja, comparar interpretações, para daí dessa comparação você ficar com a interpretação melhor. Enquanto na retórica é produzir uma opinião, na dialética é confrontar opiniões já feitas, já dadas. Confronto as opiniões, daí eu tiro uma melhor. E no discurso analítico, é deduzir uma verdade, que eu chamo de conclusão, a partir de verdades anteriores, que eu chamo de premissas. Ou seja, deduzir algo certo a partir de outras certezas. Isso é o meio, né? O meio, então, é uma dedução de algumas certezas a partir de outras. E qual é a meta? Vamos olhar lá, a meta do discurso poético. A meta do discurso poético é ampliar a percepção das possibilidades humanas, é ampliar a capacidade imaginativa. É de você poder imaginar mais. Por isso é que dá prazer. O discurso poético dá prazer. É prazeroso ouvir poesia, prazeroso ler literatura. Porque a maneira de você entender o mundo, ela se amplia quando você lê algo. Você amplia o seu leque das percepções da existência humana. Você vive vidas, por exemplo, que você não pode viver. Porque sua vida é uma só. Você não pode ser ao mesmo tempo o que você é e Ivan Illich. Mas na literatura você faz a experiência da sua vida e faz a experiência de Ivan Illich. Então a literatura ela abre um leque de possibilidades para a existência humana. Você vive outras vidas, você vive outras experiências, você vive na pele de outros personagens. Essa literatura lhe permite. Mas fazendo isso você aumenta a sua imaginação. E aumentando a sua imaginação você alimenta a sua vontade, a sua inteligência, aumenta as suas outras faculdades. O discurso poético é a origem de toda a inteligência humana, está aí na poesia, está aí no discurso poético, na arte. Então, se você quer educar alguém, você tem que começar por aqui. Primeiro, com a educação do imaginário. A educação do imaginário significa fazer você meditar sobre outras possibilidades. Para você saber que o marxismo não é a única possibilidade de entender a realidade, existem outras. Mas você só estudou isso. No Brasil, na Academia Brasileira, está cheio de gente assim, né, que só estudou Marx e só sabe entender a realidade a partir dele. Quando você propõe outra coisa, você propõe uma interpretação diferente, você abre a imaginação desse sujeito para algo diferente, para um mundo novo. É como se ele descobrisse as Américas, né, como se fosse um europeu lá, um português, um espanhol que estivesse chegando aqui descobrindo as Américas. Descobre um mundo completamente novo. Eu nunca pensei assim. Eu sempre pensava de outra forma. O discurso retórico, a finalidade do discurso retórico é persuadir. O pessoal aí do direito, né? A função de defender alguém ou de acusar alguém, a função que vocês de fato, a verdadeira função que vocês estão assumindo é essa aqui, de persuadir o juiz. Vocês precisam persuadir outras pessoas, que vocês chamam de juízes, ou juiz ou jurado. O jurado também é um juiz, né? Ele está lá para julgar uma situação, um caso, um crime, né? O discurso retórico é voltado para isso, para persuadir. Mas como é que você pode persuadir alguém se você primeiro não desenvolveu a sua imaginação? Para saber quais são as possibilidades de persuasão pelas quais eu posso interpretar um determinado acontecimento, um determinado fato. E a partir daí eu posso convencer as pessoas. O que é que eu posso alegar aqui, né? Então, veja como os discursos estão ligados um com o outro. Para persuadir, eu preciso ter uma faculdade imaginativa bem desenvolvida. E qual é a finalidade do discurso dialético? Aproximar-se à verdade. Olha como é parecido o discurso dialético e o discurso analítico. Enquanto que a finalidade do discurso analítico é atingir a certeza científica, sem sombra de dúvidas, a finalidade do discurso dialético é uma aproximação da verdade. Então, a dialética, ela olha para a analítica e diz, é esse meu ideal. Só que ela nunca chega lá. Enquanto a analítica ela lida com a verdade, com a certeza, e as coisas que são verdadeiras e certas, elas são muito poucas, o discurso dialético ele lida com uma gama imensa de coisas, que são a maior parte das coisas que fazem parte da nossa vida. Ou seja, das coisas através das quais, das interpretações, das hipóteses através das quais, do discurso através dos quais, nós nos aproximamos da verdade, com maior ou menor grau de probabilidade. As coisas mais importantes da nossa vida, pessoal, estão aqui, estão incluídas aqui, nesse grau de aproximação à verdade. Elas nunca são completamente certas. Por exemplo, o que é mais importante para nós? Sabemos que o resultado de 2 mais 2 é 4, ou, por exemplo, saber que meu pai me ama, ou minha mãe me ama, ou minha esposa me ama, meu marido me ama, ou minha namorada me ama, eu amo ela. Então o que é mais importante para nós? Agora, para mim é certo que minha mãe me ama, que meu pai me ama, com que grau de certeza? Eu tenho uma evidência científica completa, absoluta em relação a isso? Não, né? Ninguém tem. Ou seja, essas questões aí, mais importantes para a vida humana, são questões dialéticas, são questões aproximativas. Nós esperamos que seja assim, e nós queremos de fato que seja assim, mas nós não temos certeza absoluta se é assim ou não. Existe muita coisa importante na nossa vida que se enquadra nesse tipo de discurso, um discurso dialético. E o discurso científico, que é esse último discurso absolutamente científico, né, que é só
se restringe às ciências exatas, o discurso analítico, mas também diz respeito a algumas coisas metafísicas, por exemplo, essa questão que eu falei para vocês da verdade, ou, por exemplo, a questão da existência do princípio de não contradição é algo absolutamente indiscutível. O princípio de não contradição é aquele princípio que Aristóteles já fala nas suas obras, na obra da Metafísica, por exemplo, que pode ser descrito da seguinte forma: uma coisa não pode ser ela e diferente dela ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. Ou, em outros termos, o ser é e o não ser não é. O ser é o que é, o não ser não é. Então, isso é o princípio de não contradição. O princípio de não contradição, na realidade, me diz o seguinte: os fatos não podem ser contraditórios. Ou seja, não posso ter dois fatos contraditórios que existam ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso, não dá para ser assim. A contradição não existe nos fatos. E qualquer pessoa que tente negar esse princípio, ela tem que falar alguma coisa. E quando você fala alguma coisa, você pretende que essa coisa que você menciona ao falar, que ela tenha sentido. Ter sentido é não ser contraditório. Então, o princípio de não contradição é o que rege todo o discurso humano. E é absolutamente certo que esse princípio ele se dá em qualquer discurso que seja proferido. Você pode negar o princípio de não contradição, na prática você pode tentar fazer isso. Como? Você ficando calado, não falando mais nada, e você fazendo um suicídio, vamos dizer, metafísico, né? Se não, de fato, material.